Bom buenas dia, noches boa a todas y tarde, a boa todos. noite Sean a muy todas e bienvenidas y todos. Sejam bienvenidos a este bem-vindos, webinar sejam bem-vindas a esse webinar intitulado Avances científicos y políticos para el futuro intitulado del Avanços océano. Científicos e Políticos Nos para reunimos o en un momento futuro do particularmente muy oceano. decisivo. Estamos nos Hemos entrado reunindo en la nesse segunda momento mitad de la bastante década del decisivo, na océano. segunda metade da El década do acuerdo de oceano, BBNJ entró en e o vigor acordo muy de recientemente, el pasado BBNJ día 17 de começou a enero, y vigorar no también dia por 7 primera de vez janeiro. el E océano ha pela primeira ocupado un lugar vez, de o mayor oceano centralidad en las agendas tem multilaterales, tanto en la COP de uma biodiversidad maior en el último centralidade año, nas como agendas, también tanto na en COP la do COP ano de junio passado, en el último quanto año. na COP Y do a ese clima. se suma la reciente conferencia de E las Naciones também Unidas temos sobre el a océano, Conferência celebrada en das junio Nações pasado en Unidas sobre o Francia, y Oceano, seguida también de su que conferencia foi científica. realizada na França e que Esto foi seguida reforzó de el uma vínculo conferência entre el conocimiento, la científica. acción y la toma de Isso decisiones. Y fortaleceu hoy, essa este diálogo relação entre a organizado ciência e a conjuntamente tomada por de el decisões. Inter-American Institute for E Global esse Change New York, diálogo el Center for com o Climate and patrocínio do Resilience Research y Instituto el Belmont Forum Interamericano es un de hecho de una pesquisa, para a agenda pesquisa de política mudanças del océano globais, o que Belmont ha ganado Forum, faz parte visibilidad, desse espacio diálogo y sobre o relevancia en oceano, el nivel que vem global. ganhando Estamos visibilidade em ocupando la nível agenda del global. océano, un Nós espacio muy estamos creciente en ocupando com estos essa foros agenda internacionales. um Bueno, espaço y en cada este vez maior contexto, em fóruns internacionais. este encuentro Então, de hoy nesse mira hacia el contexto, esse futuro. encontro de Nosotros hoje estamos aquí hoy olha para hacer para o un diálogo de futuro. cómo avanzar la Nós implementación estamos efectiva de estas agendas. trabalhando ¿Cuáles son sobre a las implementação oportunidades efetiva dessas concretas y qué agendas, desafíos debemos quais abordar desde la desafios temos ciencia, que la política abordar y la desde a cooperación ciência, internacional? a política e a cooperação Bueno, entonces, internacional. para empezar, Então, para começar, antes una información que lamentablemente, temos debido a un umas imprevisto de último momento, informações la directora ejecutiva que, de IAI infelizmente, no a podrá estar diretora aquí con executiva nosotros do en esta IAI, por um sesión, pero probleminha, en não representación del IAI, conseguiu yo tengo el participar gusto de dessa invitar al sessão. director Então, em científico, representação do Omar IAI, López, eu que tenho o nos prazer brinde de sus palabras convidar de o diretor bienvenida. científico, Omar. Omar Lopes, para dar as palavras de Muchas boas-vindas. gracias, Larice. ¿Me escuchan? Muito obrigado, Larice. Sí, Perfecto. Omar. Conseguem ouvir bem? Sí, definitivamente, gracias por esas Bom, palabras muito de obrigado pelas bienvenida, suas Larice. palavras de boas-vindas, Definitivamente que los Larice. desafíos que enfrentan Com nuestros certeza que océanos os desafios debido al cambio que os nossos climático, la pérdida de oceanos se biodiversidad enfrentam pela y la perda presión de sobre los diversidade, a ecosistemas mudança marinos y también climática, a costeros pressão sobre os no puede ecossistemas tener marinhos un e abordaje costeiros, não pode ter unidisciplinar uma o una sola abordagem mirada. de um Eh, único olhar, de uma Este única curso disciplina. Então, tiene una esse mirada curso transdisciplinar al futuro de los océanos traz um y olhar creo que nace de esa transdisciplinar para o convicción futuro dos y una oceanos necesidad urgente de e integrar, surge como dijo pela Gladys también, necessidade la urgente de ciencia, la integralizar política a pública, los saberes ciência, as locales, herramientas políticas tecnológicas públicas, o y saber construir local, as respuestas ferramentas tecnológicas efectivas para y construir sostenibles a largo respostas plazo. Eh, efetivas e sustentáveis Van no a ver longo detalles prazo sobre el juntos. curso. Yo solamente Vocês puedo vão resaltar que este curso conhecer os conecta detalhes conocimiento sobre esse científico curso que conecta con la acción, o el conhecimento análisis crítico, científico con com a ação, colaboración a y los análise datos crítica com a entre colaboração, personas com os y también los dados, territorios. as pessoas e também os Para este curso, territórios. lo Para esse dividimos curso, pensando en profesionales, nós investigadores pensamos em y profissionais, tomadores de decisiones, así pesquisadores, como tomadores de también decisões líderes prácticos de e também comunidades para que puedan lideranças tener la práticas capacidad de das diseñar e comunidades implementar para que proyectos possam ter a capacidade interdisciplinarios de con un sentido projetar, territorial y de planejar relevancia e pública. implementar projetos com relevância Los invitamos a pública. ser parte de este espacio de Nós aprendizaje, convidamos de vocês a reflexión y fazer acción, parte desse donde el espaço océano no se de entiende como reflexão un e de ação, ecosistema, sino como un onde o territorio oceano vivo, não é entendido diverso y como profundamente eh, conectado um con nuestro sistema, futuro como mas como sociedad. um território vivo Quiero, antes de relacionado darle la palabra conosco como la sociedade. siguiente persona, Então, antes de dar las passar a gracias palavra a este para a apoyo pessoa que que nos ha segue, eu queria dado el agradecer CR2
o apoio do a la CR2 iniciativa del com llamado essa Acción Colaborativa de iniciativa, com essa Investigación del chamada Bellman de ação Forum colaborativa y a los para a actores queridos pesquisa aquí, do Bellman Larice, el equipo Forum, de também CR2, os que han hecho membros, posible a la Larice, a equipe de preparación de este curso CR2, bien que pensado, bien fizeram organizado, bien possível estructurado a para organização desse mejorar curso, y incidir en la que é tão sostenibilidad de bom nuestros océanos. para Desde melhorar e luego, ter muchas uma gracias. Les influência invitamos na a que hagan uso sustentabilidade de dos este nossos curso al oceanos. Então, máximo. nós Gracias. convidamos vocês a aproveitar esse curso no Muchas gracias, máximo. director Omar. Obrigado. Y a continuación, Obrigada, invito a la diretor directora Omar. Pilar E Moraga, agora eu vou directora del Centro convidar de a Pilar Moraga, Clima y diretora Resiliencia de do Chile, para que nos Centro de ofrezcas Clima e unas palabras de Resiliência do contextualización Chile, también y para bienvenida. trazer um pouco de contexto também. Bueno, muy Seja buenos días, bem-vinda. buenas tardes, buenas noches, como Bom indicaban. dia, boa La verdad es que tarde. para el CR2, Hum, la inauguración de Realmente, este para o curso es CR2, una felicidad esse porque lançamento nos desse interesaba curso é uma muchísimo alegria muito poder grande. Para nós entregar era muito interessante conocimiento y compartir conseguir en entregar la región conhecimento e y por lo compartilhar tanto isso na agradecemos la região. asociación con el Então, IAI y el Bellman agradecemos essa Forum. La associação, essa verdad es parceria que com o al Bellman parecer esta Forum, com o iniciativa es IAI, extremadamente porque é interesante, uma iniciativa con muito mucho interés de parte de interessante, los estudiantes com y la muito gente que vienen interesse de de distintas partes del mundo, estudantes de diversas concentrados partes acá do en la mundo, preocupación sobre los que océanos y el cambio focados com essa climático, preocupação com os en una oceanos, com a perspectiva mudança climática, bastante com uma interdisciplinaria, perspectiva que es el muito sello del CR2, interdisciplinar, de que abordar é, el cambio a climático como una característica cuestión do compleja que CR2, que é a requiere abordagem da mudança distintas climática miradas, como uma distintas questão disciplinas que complexa converjan en la que requer comprensión de este diversos fenómeno olhares, global diversas que tiene efectos perspectivas también para locales muy potentes. esse Por lo tanto, para nosotros es una gran fenômeno alegría poder global, que comenzar tem esta iniciativa en que efeitos se van a locais abordar também. los temas de Então, é amenaza um climática, prazer impactos ecológicos y sociales, colaborar la nesse economía curso azul, que la vai conservación abordar os marina, impactos sobre a la sociedade, gobernanza, a producción y conversação conocimiento, justicia marinha, ambiental y a datos para la governança, a planificación produção de territorial. Por lo conhecimento, tanto, les dados deseamos também para o un planejamento territorial. exitoso aprendizaje a Então, quienes desejo asisten uma y también boa para los aprendizagem para docentes quem está que van a participar. assistindo, para os Felicitaciones por professores que esta participaram, que iniciativa y por participam. colaborar con Parabéns pela esta iniciativa, por excelente colaborar oportunidad. com essa Gracias. excelente oportunidade. Muito obrigada. Muchas gracias, directora Pilar. Obrigada, diretora Just Pilar. to inform that Só queria we avisar have simultaneous que nós interpretation temos available. You a can select your interpretação, a preferred tradução language. There's the simultânea, e interpretation vocês option in the podem platform. escolher Es que nosotros o tenemos idioma interpretación simultánea, que entonces está pueden seleccionar disponível el para idioma de su escolher preferencia en la opción de interpretación de la plataforma. Desculpa-me. na Nosotros plataforma. nós temos a tradução simultânea, vocês podem selecionar a tradução, de preferência, no globo da plataforma. Thank you again, Certo. Pilar, for Mais your uma vez, words. obrigada, So Pilar, to help pelas suas us to palavras. situate on this discussion Então, within para the current nós global colocar em political and scientific contexto, landscape, and also só to reflect nessa on the future of the ocean. contexto It is an honor to político, give the floor now científico, to agora é Alison uma Hossen, honra Deputy passar a Director of the palavra para United Alison Nations Decade Rosen, of Ocean Science for Sustainable subdiretora Development, who join us today, da Comissão representing the Oceanográfica Executive Intergovernamental, Secretariat. Vidar da Helsinki. Secretaria Vidar had Executiva a last-minute da call that Vidar prevented him Health. to being here with us, Vidar but teve I problema would really like to também express no my último sincere momento e não appreciation to conseguiu Alison for your assistir. flexibility Então, eu and willingness agradeço a to Alison join pela us today in flexibilidade such para conseguir very participar short hoje em notice. representação da Alison, thank you Unesco. so much for being with Por... us today. Obrigada, The floor is yours. Alison, e tenha a Thank you so palavra com much, você. Larissa, and thank you to Belmont Muito Forum, obrigada, Larissa, muito ICIT for the obrigada invitation ao and Belmont Fórum, for a IAI, putting a this webinar together. I think it's CR2, a pelo fabulous convite initiative. e You're pela right, Vidar didn't organização really desse want to be here. webinar.
Como você falou, Vida, queria assistir, estava muito empolgado, mas ele me passou parte da sua mensagem. Então, desculpas em nome dele. E, Larissa, você falou muito disso, dessa situação atual única dos oceanos e de quantas pessoas dependem dela. E nós temos muitas lacunas de conhecimento, temos diversas ameaças que também se combinam entre elas e ainda não conseguimos entender os efeitos. E por cima do oceano também temos esse ecossistema político, temos também barreiras para os projetos coletivos. Temos esse contexto de governança que está se fortalecendo, que nós temos o recente acordo, vemos muitas pessoas empolgadas para trabalhar com isso, a sociedade civil. Então, se bem temos barreiras e problemas, também temos boas notícias. E a Unesco e o nosso trabalho na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, queremos trabalhar para trazer divulgação para essas coisas boas que estão acontecendo, porque isso também pode ajudar a gerar confiança entre os estados para tratar esses temas tão complexos, para trazer também a sociedade civil para o debate e podem ser utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas, para também fazer um monitoramento dos avanços, para identificar lacunas e onde nós precisamos de focar os nossos recursos. Também para que os tomadores de decisões façam compromissos perante a população, também para que as pessoas tenham a informação para tomar decisões boas em interesse dos oceanos. Então, nós somos a Agência das Nações Unidas, um órgão que trabalha sobre oceanos e trabalhamos muito com essa associação, essa relação entre a ciência e a tomada de decisões. E um exemplo desse trabalho, temos a ciência dos oceanos, temos uma iniciativa das Nações Unidas para todos os setores, para toda a sociedade, para promover e acelerar e garantir que a melhor ciência possível seja feita. Temos 60 programas globais, temos os 10 desafios da década dos oceanos e procuramos aplicar a ciência a esses desafios no nível global e local. Trabalhamos muito no desenvolvimento de capacidades, então, parabéns por esse curso que está sendo lançado hoje, porque faz parte dessas prioridades com a pesquisa transdisciplinar. Então, fazer essa ciência, às vezes é uma ciência mais cara de ser feita, mas realmente vale a pena. Então, agradecemos o papel do Belmont Forum com essa chamada para propostas de pesquisa que fazem e com essas iniciativas transdisciplinares, com múltiplas parcerias para abordar esses desafios. E é uma coisa que nós fazemos juntos e vamos conseguir grandes mudanças. Então, eu espero que vamos receber muitas propostas. E com a conferência que vamos ter em 2027, na década dos oceanos, que vai ser no Rio de Janeiro, onde alguns de vocês devem estar agora.
e é muito bom e vai ser uma chance para trazer à sociedade a tomada de decisões e pensar também sobre o legado que vai ter essa década dos oceanos. Então, é muito interessante poder aplicar a experiência e os conhecimentos de vocês nessa década para melhorar e proteger os oceanos. Muito obrigada. Thank you so much, Alison. Obrigada, Alison. Realmente umas palavras muito inspiradoras. Então, agora, antes de passar para o próximo palestrante, eu queria agradecer a equipe que trabalha nos oceanos e o trabalho global e a mobilização que vem sendo feita nos últimos anos, que é bem interessante. E os problemas, essa década dos oceanos reuniu não apenas governos e sociedade civil, mas também fundações, empresas, com uma visão única sobre os nossos oceanos. E é muito claro que esse esforço coletivo já está ganhando muita força, que vamos ter novos avanços surgindo desse trabalho, graças também a essa chamada do Berman Forum, que vai ser muito interessante. Então, obrigada pelo seu compromisso como guia nessa iniciativa, por trazer claridade. Obrigada, Alison, em nome de toda a equipe da Comissão Intergovernamental de Unesco. Parte seguinte deste webinário hoje, que é o nosso painel de discussão. Eu convido as panelistas e os panelistas, o painelista, né, também a ficar livre, se juntar abrindo câmeras, para estar conosco nessa conversa. Agora nós vamos contar com a participação de representantes do INVEMAR, inclusive o diretor, com a Laura Frias, do Centro de Ciência do Clima e Resiliência do Chile, o Carlinhos, como ele é conhecido, Carlinhos, me permita apresentá-lo assim, da Confrem, também a Patrícia Morales, em nome da Francisca Cortez Solares, da Fundação Cortez Solares e Fundação Mary, representando também o setor da filantropia. Nesse sentido, a gente vai ter uma rodada inicial de perguntas orientadoras para abrir esse diálogo. Em seguida, a gente parte para uma sessão de perguntas e respostas de vocês que estão aqui participando junto com a gente. Então, eu os convido para colocar suas perguntas, inspirações, né, no chat de perguntas e respostas, para que a gente possa incorporar, então, a esta conversa. Sem delongas, então, vamos iniciar esse painel e, a partir de uma perspectiva da implementação, destacando uma instituição que ela atua na interface entre ciência, política pública e governo, que é o INVEMAR. O INVEMAR ele desempenha um papel estratégico como braço científico do Estado colombiano, apoiando processos decisórios e marcos regulatórios. Gostaria de informar que o diretor, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas com antecipação ele preparou uma mensagem em um vídeo, na qual ele compartilha uma mensagem, uma experiência institucional, e eu vou agora compartilhar com vocês este vídeo. Hola, buenos días. Soy Francisco Arizaza, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia. Un saludo para todos. Gracias por la invitación. Disculpas por no poderlo acompañar en directo. Y quiero aprovechar esta ocasión para compartir algunas ideas acerca de los retos que enfrentan nuestros océanos, que a mi modo de ver irremediablemente están ligados al futuro de la humanidad. El océano marcó el origen de la vida en nuestro planeta. Erróneamente lo llamamos Tierra. La evolución de la vida está ligada al derrotero de los mares y tengo la preocupación de continuar las cosas como se vislumbran
esa magnífica relación del océano con la vida puede verse comprometida. Al menos para los humanos. Seguramente hay muchas otras especies con las que compartimos nuestro espacio vital. La salud del océano es sin duda el sistema vital más importante de nuestro planeta se encuentra en equilibrio. Los A efectos de la saúde do actividad oceano a diferencia de la OMS, é bem importante conocidos como el cambio climático, la contaminación y la pérdida e de temos biodiversidad, problemas como se a presenta perda como de una amenaza biodiversidade, relacionada por a las mudança múltiples acciones climática. antropogénicas. De ahí que E también aí está en nuestras manos corregir y evitar temos su avance. Ya o finalmente, que un nós tema que temos que considero puede ser tentar de interés de este año corrigir. y es lo mencionado con la gobernanza de océanos con respecto a la E ciencia então, y el conocimiento nesse y la evento accesibilidad sobre de estos a nuevos activos a ciência todos los tomadores de decisiones dentro de la sociedad. Y ahora tomadores de decisiones en un amplio sentido. Se suele marcar esta e extensión en esferas de la política pública. nós En realidad todos costumamos somos tomadores de falar decisiones. sobre Por supuesto, política los líderes gobernantes, pública, pero también los que são, empresarios e toman nós decisiones para el falamos comportamiento. sobre quem Los faz a investigadores política toman las pública, mas claves, somos los tomadores comentaristas de científicos, las decisões, comunidades, en fin, mas os todos, cientistas en também, sentido, as tomamos decisiones comunidades também, que todos tienen un tomamos efecto sobre el tema. decisões. Lo central es que buenas E decisiones conducen a efectos o mais positivos. Y la importante é gobernanza que del océano tomar requiere de decisões com buenas efeitos decisiones. Y estas requieren positivas. de buena información, E a governança información do de calidad, oceano profunda, requer accesible informação y entendida para acessível, todos. de qualidade. La protección del océano y su uso sostenible requiere de E una gobernança sólida y é de muito conocimiento importante ter uma adecuado. governança La gobernanza forte, moderna com en los océanos conhecimento considera adequado Solemos para os aspirar a un oceanos. sistema global de convenciones y protocolos. Ha sido muy complicada para llevar una Então, definición de é, consenso. vem sendo muito La Convención de difícil Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ter finalmente definições aprobada en explícitas sobre todos esses 1962 pontos. tardó decenas de años A proteção do en oceano e seu uso sustentável discusiones requer uma governança sólida e um conhecimento adequado. A governança moderna dos oceanos, conhecida como aspiramos a um sistema global de convenções e protocolos, tem sido muito complicada em torno da definição de consensos. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, finalmente acordada em 1982, levou décadas de discussões e, como digo, de alcançar consensos. Não só lembrar o papel protagonista que nossa região teve nessa discussão, em defesa do conceito das 200 milhas, originalmente denominadas Mar Patrimonial, que começou com o Protocolo de Lima e que levou a que na Convenção fosse estabelecido o modelo das 12 milhas marítimas territoriais e de 188 milhas da Zona Econômica Exclusiva. É uma contribuição da nossa região latino-americana para essa definição de consenso. Acredito que o passo mais importante dado recentemente é com a promulgação do Tratado DEAR, que foi lançado em 2026, estabelece normas juridicamente vinculantes, e eu enfatizo isso, juridicamente vinculantes para atividades humanas no que diz respeito à gestão dos recursos genéticos marinhos. Incluindo isso, é muito importante, todas as avaliações no que diz respeito ao conhecimento para a humanidade. A definição de ferramentas de gestão dos territórios, incluindo as áreas marinhas protegidas, e talvez sobre o que eu gostaria de enfatizar mais adiante, a cooperação, o desenvolvimento e a transferência de conhecimentos e tecnologia para aproveitamento sustentável dos mares. Para maximizar os benefícios deste novo cenário, é fundamental que o que deve ser protegido, o que deve ser restaurado é o mar. É igualmente importante saber como fazê-lo de forma eficiente. Infelizmente, isso é uma realidade. O conhecimento que temos do oceano é insuficiente e continua a ser o ecossistema mais extenso e menos conhecido do planeta. Infelizmente, a falta de dados continua a ser uma limitação. A informação e o conhecimento, e mais urgente, contar com a capacidade de todos os atores, os governos, empresários, comunidades, para poder entender e aproveitar essa informação e o objetivo de aproveitar os bens e serviços que nos oferecem os oceanos para analisar, compreender e tomar decisões que promovem um desenvolvimento sustentável do oceano, especialmente com a acessibilidade a ter essa informação.
Então, vamos ver alguns dados relevantes. No oceano, temos a representação de quase todos os grupos biológicos caracterizados hoje pela ciência biológica. Vegetais, protozoários, os animais, etc. Somente dos últimos, os animais, especificamente dos 35 filos que conhecemos, aproximadamente 34 estão presentes nos oceanos. Eu acreditaria que não encontramos a número 35. Esses números destacam a imensa diversidade biológica, especialmente em comparação com a diversidade continental, a chamada exclusividade marinha, ou seja, cerca de 15 ou 16 filos são exclusivamente marinhos. A diversidade estrutural, enquanto na Terra dominam alguns grupos, como os artrópodes e talvez os cordados. O oceano abriga uma variedade muito maior de sistemas e de relações funcionais fundamentais. Por outro lado, reconhecer o oceano como regulador climático central já não é uma suposição. Hoje temos claro o papel que os oceanos desempenham nos processos de regulação climática e os perigos que enfrenta o planeta se não conseguimos avançar nas ações para deter o aquecimento global, proteger as áreas chaves reguladoras do clima e da biodiversidade, dentro das estratégias climáticas nacionais e os marcos globais hoje orientados pelos tratados que aprovamos recentemente. Temos que ir nesse sentido, garantir que as soluções climáticas com base no oceano sejam acessíveis, inclusivas e que sejam justas, priorizando as necessidades dos países menos desenvolvidos, os pequenos estados insulares que se encontram em grave risco, e especialmente as comunidades costeiras que estão na linha de frente e que são as mais vulneráveis. Acelerar soluções oceânicas e costeiras com base na natureza e garantir que os esforços de conservação sejam integrados com objetivos de mitigação, adaptação e resiliência climática. Para alcançar essas metas, propomos várias ações e, dentro disso, quero lembrar o desenvolvimento do projeto das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável e as metas que estabelecemos para 2030, algumas das quais já alcançamos na região, especialmente onde tem a ver com a definição de áreas protegidas ou ações relacionadas com a codificação dos oceanos, como, por exemplo, a questão da proteção de ecossistemas em termos da presença ou chegada de plásticos no meio ambiente, entre outras. Dentro dessas metas, temos que desenvolver novas tecnologias para rastrear ameaças crônicas e episódicas, digamos, com o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, a perda da biodiversidade e a poluição por plásticos, além da extração indiscriminada de recursos em todas as bacias oceânicas. Estabelecer sistemas robustos de monitoramento, relatório e verificação e transparência ao acesso dessa informação para chegar a soluções climáticas no oceano com o objetivo de garantir a segurança, o rigor científico e o alinhamento com objetivos nacionais e internacionais. Promover mecanismos financeiros inovadores com base em sistemas contábeis transparentes e confiáveis, envolvendo o setor privado, filantropia e, no geral, as comunidades para ampliar os cenários e as metas de conservação marinha, com especial foco nos mercados de carbono azul e soluções com base na natureza. Se comprometer a financiar sistemas de mapeamento, observação e monitoramento dos oceanos em toda a superfície e fundo oceânico, especialmente as ações que apoiam a adaptação e que aumentam a resiliência dos países menos avançados, os pequenos estados insulares, mediante o desenvolvimento e fornecimento de informações acessíveis e processáveis. E talvez o mais importante, fortalecer os laços de cooperação científica, intercâmbio de dados, de compartilhar capacidades, coordenar esforços políticos para a negociação internacional e de gerar estratégias de acesso transparente à informação, criando capacidades nas regiões para o aproveitamento dessas informações para todas as pessoas que tomam decisões. Gostaria de encerrar a conversa com a mensagem para convidar a manter o espírito de cooperação e o entendimento entre os atores associados ao mar e lembrar uma passagem da mitologia das comunidades indígenas da Sierra Nevada de Santa Marta, do Caribe, na Colômbia. Primeiro estava o mar, tudo estava escuro, não havia sol, nem lua, nem nada. O mar estava em todas partes. O mar era a mãe. A mãe não era pessoa, era pensamento e memória. Muito obrigado. Muchas gracias ao diretor, capitão
Obrigada ao diretor por toda essa informação. Agradecemos realmente. Hoje temos a possibilidade de fazer algumas perguntas. Depois de ouvir a perspectiva da instituição de implementação, passamos agora à ciência a partir do âmbito acadêmico, que dialoga ativamente com políticas e também com territórios. Então, convido Laura Farias, do CR2 do Chile, para falar um pouco da sua experiência, por exemplo, que tipo de avanços específicos a ciência transdisciplinar obteve nos últimos anos e quais continuam sendo as limitações estruturais. Por exemplo, se ainda uma lacuna entre o conhecimento científico e o seu uso em políticas para implementação de acordos internacionais e também principalmente quando temos a evidência robusta, o que nos falta para continuar a poder avançar. Laura? Bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos do Chile. Muito obrigada pelo convite. Espero que todos se sentiram nutridos pelo curso e por ter voltado a entrar online. Sobre a sua pergunta, a questão da transdisciplina é, na verdade, um caminho bem longo. Eu tinha uma apresentação, mas eu acho melhor a gente conversar para ver como a ciência, desde 1988, impõe ou mostra evidência que a mudança climática é um problema para o planeta. Depois, 4 anos depois, as Nações Unidas e a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática o incorpora como uma problemática. Ou seja, é um exemplo quando a ciência coloca na agenda uma problemática que tem uma governança internacional. E, apesar disso, a governança internacional, claro que tem as suas falhas. Tivemos idas e voltas. E depois, desde o Acordo de Paris, em 2015, é a primeira vez que consideramos o oceano importante para o sistema climático e para o planeta Terra. Então, todos nos perguntamos por que demorou tanto tempo para que o oceano seja considerado importante. Bom, nessa escala também, isso acontece também com os cientistas e as pessoas que trabalham no setor acadêmico e de formação de profissionais. É muito difícil ter evidência científica presente na agenda da política pública, bem complicado. É possível, mas em questões mais amplas, mais macro, porque a política pública, o caminho para a política pública, tem muitas idas e voltas. Então, se bem nós continuamos fazendo licença de educação disciplinar, etc., e produzimos dados que a ciência precisa, a ciência transdisciplinar é produzir decisões. E se bem os cientistas analisam os sistemas, o que a ciência transdisciplinar precisa é desenhar ações. E se bem os cientistas observam as pessoas, na verdade, precisamos trabalhar com as pessoas. Então, nesse sentido, entendemos que a ciência transdisciplinária é difícil porque são questões complexas e seria um caminho muito mais direto do que colocar essas questões dentro da agenda de políticas públicas. E assim, tivemos muitas lacunas. Ver se a problemática que nós oferecemos é a problemática que de fato existem nas comunidades. E no CR2 nós trabalhamos com comunidades costeiras e também com o Instituto Milênio C de Socioecologia. Nós trabalhamos em problemáticas onde nós primeiro criamos confiança com as comunidades, usando diferentes metodologias, porque a metodologia sempre vai ser diferente. Então, por exemplo, usamos metodologia com arte, fizemos trabalhos de muralismo, de murais, por exemplo, onde as comunidades podiam pintar os seus próprios murais e desenhá-los, e assim começamos a criar essa sinergia.
Depois desse trabalho metodológico, nós começamos a criar uma agenda comum, integrando conhecimento tradicional com o conhecimento. Então, é um caminho muito longo, é uma prática e a instalação de um grupo de trabalho desde o início e com metodologias especiais. Então, basicamente, claro que existem lacunas, lacunas institucionais e lacunas culturais. Então, é isso, mas respondendo, se todos nós queremos ir para a transdisciplina, e grande parte dos cientistas fazem um trabalho transdisciplinário, o caminho para a tomada de ações seria muito mais curto e mais direto. Essa é a minha primeira reflexão. Bueníssimo, Laura. Ah, Ótimo, como Laura. mencionavas muy E importantemente como você sobre dizia, la contribución de las é bem comunidades importante a questão da tradicionales al contribuição das comunidades conocimiento y también tradicionais para o la gestión. conhecimento e também Y ahora para que a tenemos gestão. E a agora BBNJ que está en vigor, que que acaba temos o de entrar en BBNJ, vigor, que entonces entrou em quería vigor consultar un poco agora, más como qué queria capacidades consultar um pouco científicas mais e o tipo de institucionales capacidade son ahora científica e priorizadas institucional para agora apoyar são esta prioritárias para implementación apoiar y essa justo, por implementação ejemplo, con todos e, por los exemplo, saberes, com con todos los conocimientos. todo o conhecimento que existe. Bem, eu acho que é um bom começo, né? Temos um contexto jurídico, porque existe essa legislação, mas vai ser um trabalho muito maior, porque, no geral, nem todas as ações têm a sua base na evidência. Eu acho que existe evidência, se bem existem lacunas de conhecimento, claro, especialmente no que se refere a alta mar. Geralmente, essas lacunas de conhecimento vão ser definidas pelos interesses, interesses nacionais, por exemplo, pela assimetria de poderes. Então, a cooperação e a criação de capacidades que são permissoras para os países e que possam ter ações e que estão em vias de desenvolvimento, por exemplo, que estão fortalecendo a sua ciência, é preciso gerar capacidades, por exemplo, buscando informações e nos quesitos institucionais e lacunas institucionais, e, claro, em ter uma agenda comum. Então, acredito que esse tratado de alta mar é um grande desafio. Nós estamos iniciando e talvez seja a oportunidade para começar com o pé direito. Muchas gracias, Laura. Muito obrigada, Laura. Como La implementación de você las políticas dizia, a oceânicas, implementação das políticas oceânicas, eu vou vou deixar as intérpretes um pouco confusas, mas eu vou falar em português agora para fazer uma conexão com o Carlinhos. Em seguida, a implementação de políticas para o oceano, ela só é viável quando ela incorpora, assim, aqueles que dependem diretamente do oceano, como mencionava a Laura, e eles também convivem cotidianamente com essas transformações. Precisa ser uma política, uma governança realmente integrada. Então, nesse sentido, eu convido agora o Carlinhos, da Confrem. A Confrem é a Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos povos extrativistas costeiros marinhos. Carlinhos, eu convido você agora para a gente entrar num diálogo e eu tenho uma honra em tê-lo nesse painel, porque eu conheço muito bem o trabalho de vocês e eu gostaria de explorar essa experiência de como esse conhecimento tradicional das comunidades pesqueiras e extrativistas, eles podem contribuir para a adaptação climática e a governança do nosso oceano. Obrigado, Larice. Agradecer o convite, uma honra estar com todos vocês. Queria cumprimentar aqui os meus pares, né? Agradecer esse momento de diálogo entre nós, né? Eu sou um pescador, um jangadeiro da região dos Abrolhos, no sul da Bahia, no Brasil.
Eu sou de uma organização, a Confrem, que atua em todo o litoral do Brasil e tem como principal pauta a defesa dos territórios e maretórios dos povos e comunidades tradicionais extrativistas costeiros e marinhos, né? E no Brasil a gente atua em unidades de conservação em áreas e territórios que os pescadores, as comunidades estão buscando a defesa do seu ambiente, do seu modo de vida, né? E nós sempre falamos o seguinte, Larissa, né, que para além de dependermos do oceano, nós somos parte dele, né? A nossa perspectiva de vida, o nosso universo, ele não existe sem o mar, né? E é assim que a gente se relaciona, desde que a gente nasce nas nossas comunidades, assim a gente se vê, né? E todas e quaisquer violências que o mar sofre, nós sofremos juntos, né? E essa relação de sociabilidade com o ambiente que a gente vive caracteriza, inclusive, a nossa capacidade de reação, né? Porque é nesse momento que a gente age para poder defender o lugar que a gente vive, né? Eu acredito que a humanidade ela tem muito a beber na fonte do modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, nos marcos normativos internacionais indígenas e tribais, mas para nós no Brasil é povos e comunidades tradicionais. A humanidade tem muito a beber na fonte dos povos e comunidades tradicionais se nós queremos, de fato, manter a vida humana nesse planeta, né? Porque, independentemente de onde nós estejamos, o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais nos diferentes países, nos diferentes continentes, né, que viabiliza essas últimas trincheiras de conservação e de preservação, tá entendendo? Porque a gente não vai explorar a natureza, a gente vai conviver com ela, e ela, inclusive, os limites dela também são os nossos limites. O mar, quando ele diz não vem, não entre em mim, a gente não entra no mar, né? Não deu para a gente ir com a nossa embarcação no mar, a gente não vai. Só que a humanidade, ela caminha, ela caminhou, ela trilhou rumos que os obstáculos que a natureza foi estabelecendo, ele já não eram suficientes para poder impedir a exploração, a degradação do que todos nós deveríamos defender. Então, eu acredito assim, sabe, que os conhecimentos tradicionais, o nosso modo de vida em si, e aí a gente acredita que essa relação nossa, comunidades, com a academia, com os pesquisadores, podem mostrar para a humanidade um caminho ou outro que não seja o caminho de degradar para poder viver, seja o caminho da coexistência mútua, né? Larissa, sua pergunta, vai ter um momento para responder as outras perguntas ou eu já posso discorrer aqui? Não, eu queria fazer um link já, porque eu achei bem interessante, né? E eu vou juntar as duas outras perguntas que eu gostaria de fazer com você, Carlinhos, e até explorar, conhecendo esse trabalho de vocês, junto com a academia, junto com pesquisadores, para unificar, né? Gostaria que você mencionasse para a gente, assim, quais são os riscos de que políticas públicas para o oceano e zona costeira, elas sejam desenhadas sem a participação ativa de comunidades como vocês, que todos os dias ali trabalham para conservar e que também são cientistas tradicionais, e como que a gente pode integrar, seriam as condições ideais para a gente integrar esses conhecimentos, essa governança futura para o oceano que a gente quer ver, integrando esse conhecimento tradicional e da ciência para uma tomada de decisão mais efetiva. Olha, hoje nós vivemos um momento na política internacional do nosso planeta que, infelizmente, a natureza parece que cada dia mais, embora todos os apontamentos dos cientistas, todos os apontamentos que vêm sendo dados pela própria natureza no que diz respeito à crise climática, diga que a gente precisa dar um passo atrás, mas parece que as disputas hegemônicas de correlação de força no nosso planeta dos grandes países estão ignorando cada vez mais isso, sabe? E eu acredito em pactos, sabe? Nós na Confrem, a gente acredita muito em pactos. Na Conferência de Oceanos na França, em Nice, nós sentimos muita falta de mais representações de povos e comunidades tradicionais a nível global. Então, tinham povos da América Latina, tinham da África, tinham dos países das ilhas insulares, mas eu senti falta maior. E eu acredito que nós acreditamos que a construção e a consolidação de políticas públicas, elas perpassam de pactos intergovernamentais para também ser pactos entre a sociedade, sabe? A sociedade ela precisa se apropriar disso. Os trabalhadores e trabalhadoras
precisam compreender, porque a política pública ela tem muito maior efetividade quando nós compreendemos que elas existimos e, inclusive, aprendemos a operá-la. E a gente constrói junto. Eu acho que esse caminho no Brasil a gente trilhou muito bem, enquanto Confrem, na incidência política junto aos governos, para poder construir, consolidar e implementar políticas públicas. Que isso acaba sobrevivendo às mudanças políticas que possam acontecer ao longo do tempo, com governos menos progressistas e governos mais direita e governos mais progressistas. E a gente aprendeu a lidar com essa realidade. A outra questão é que a questão do conhecimento, Larissa, tem que ter uma abordagem mais igualitária, sabe? Eu acho que é um desafio que a gente tem que compreender que o conhecimento do outro é diferente, mas ele tem uma legitimidade a partir da vivência dele com o ambiente que ele vive, né? Afinal de contas, a nossa participação ela tem que ser uma participação verdadeira em todo o processo, desde a tomada de decisão, as instâncias de governança, a implementação de recursos e financiamento para a efetividade de ações de conservação dos oceanos, que talvez esteja aí um dos maiores desafios que nós temos, porque as comunidades elas estão lá, muitas sofrendo pressão, muitas sendo despejadas, muitas sendo criminalizadas, inclusive na proposta das novas matrizes energéticas. Eu acho que é interessante a gente pontuar isso, porque às vezes falsas soluções climáticas são as maiores ameaças que a gente vive hoje, tá entendendo? E a gente precisa trazer para a mesa de discussão que o modelo de exploração baseado na exploração dos hidrocarbonetos, na exploração mineral, ele cometeu erros históricos que a gente, na mudança da matriz energética das energias renováveis, a gente não pode cometer, que é a violação dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, é a violação de direitos, é a agressão e a criminalização de culturas, que acreditamos que espaços de diálogo como esse são fundamentais a acontecer. E, por fim, nós estamos na década dos oceanos, né? Eu acho que não podemos esquecer de quem sempre esteve no mar, sabe? De quem nunca saiu do mar e tem no mar aquilo que eu falei no início, uma relação de indissociabilidade. É necessário que a gente olhe para o futuro das crianças dos povos do mar. É necessário que a gente olhe isso, porque causa uma angústia muito grande. Eu estou no Brasil, eu estou em uma unidade de conservação de uma área protegida, um território protegido. Mas nós temos um comprometimento maior com todos os povos do mar do mundo, e é necessário que a gente reflita sobre isso. E, por fim, né, mais uma vez agradecer aqui, dizer que o saber dos povos e comunidades tradicionais ele tem uma legitimidade de relação, ele precisa ser protegido, e a gente conta, inclusive, com vocês, que a gente possa ampliar os apoios para que seja levantado, protegido essas comunidades, para que a gente pressione governos, independente de que país esteja, para que mantenha e proteja as comunidades, os povos indígenas e comunidades locais, porque aí está a saída para a gente enfrentar a crise climática, porque não temos a menor sombra de dúvida. A solução ela perpassa por valores e práticas que nós vemos fazendo há milhares de anos enquanto povos e comunidades tradicionais. Carlinhos, muito obrigada. Eu acredito que você tocou aí em alguns pontos. Eu vou mencionar três para fazer o vínculo com a próxima painelista, que é o primeiro, ser neutro e dialogar com governos, independentemente de quem esteja aí, né? A visão, ela é futura, é um horizonte muito, muito longo. Acho que isso é muito importante mencionar, que o objetivo aqui é um objetivo comum. O outro ponto é o nível de conhecimento, de fazer essa integração, e ao final aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o curso, a convocatória do Oceano, que ela faz exatamente isso. E o terceiro ponto que você tocou é sobre o financiamento, que o financiamento, ele realmente precisa ser para todos os cientistas que compõem uma pesquisa transdisciplinar, e ele é um habilitador, então, fundamental para a gente escalar essas soluções, que elas sejam baseadas em ciência, ciência acadêmica, ciência tradicional, e a gente pode conectar, então, a inovação com tecnologia e com o desenvolvimento econômico, e sim, em tempo real. E aí, nesse sentido, Patrícia Morales, muito obrigada por estar aqui em nome da Fundação Cortez Solares. Desculpa. Patrícia Morales, muitas gracias por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui hoje, em nome da Fundação Cortez Solar e a Fundação Neri.
É uma honra você estar aqui hoje e ter a sua experiência da filantropia, do lado da filantropia. Eu gostaria de saber sobre os critérios que hoje em dia são mais importantes para o investimento em iniciativas sociais com impacto sistêmico no longo prazo e também como poderíamos adicionar, acrescentar o valor da ciência que envolve todos os tipos de conhecimento que combina a ciência acadêmica, a ciência tradicional, o conhecimento do setor público para que possa ser aplicado para atingir transformações reais nos Lo primero que nada, territórios. Melissa, muchas gracias por la Bom, invitación, muchas gracias a primeiramente, IAI, al Women Larissa, for Women muito Desarrolladores, temos obrigada mucho ao reconocimiento IAI, por ao las Lauras CR2, ao hermosas, Belmont a Alison Forum. Wilson Eu já también. conheço Efectivamente estoy aquí en a nombre de Josefina Cortés Laura, Solari, nuestra a presidenta Alison, e ejecutiva de estou Filantropía Cortés Solari, em quien asume nome y es da un placer. nossa Voy a presidente compartir la pantalla porque executiva preparé unos slides. Solo confírmeme e si eu ven tenho todos umas bien o no slides. se Eu ven nada vou en los slides. pedir se Conseguem. conseguem enxergar Gracias. bem. Estamos, Cuando sim. hablamos del Bom, rol de la quando nós filantropía, falamos do hay muchas papel maneras da de entrar en esta discusión y en filantropia, el fondo el tema de temos acá, diversas entre otras cosas, es la abordagens primera discusión que para tiene que ver con isso, el mas financiamiento, con la brecha de financiamiento primeiramente temos que que es un falar das problema lacunas de multisectorial, por financiamento, supuesto, que que é um no problema, puede claro, ser de que no muitos da, ¿no? Como setores, decimos en Chile, involucrar solo al sector porque público, tiene que não involucrar al dá, sector privado como y a la nós sociedad falamos no civil. Y además el Chile, riesgo es que así envolver sea. apenas Y o sabemos hoy setor día que tenemos un público. déficit que Isso, supera temos los que 100.000 trazer o millones de setor dólares privado. anuales, Temos um que déficit uno podría de compararlo a los milhões de presupuestos en el dólares Magnífico, pero ao creo que se ano. van a Nós reflexionar poderíamos mucho en até esto. comparar Efectivamente, isso no se com o está invirtiendo orçamento que no solo utilizado desde el sector para público, sino que armamento, solo el 2% de mas los fondos não vamos filantrópicos tocar nisso agora. invierte. Por tanto, ¿cómo Mas no apenas aumentamos uma parte la da cantidad de filantropia fondos vá que va a para generar, meio ambiente? diríamos, a las Então, metas 30-30 y en nós falando particular, dos obviamente, a objetivos los océanos? ¿Por qué? 30-30 Porque me voy a centrar e toda esta conferencia sobre especialmente el rol de dos los océanos oceanos, en materia de eu sostenibilidad, porque vou lo doy como poupar un hecho, un dado, digamos. todo Nosotros dentro de los todos os análisis que hemos detalhes hecho de sobre a por qué las importância do soluciones oceano, porque eu oceánicas assumo cuesta que todo mundo implementarlas en aqui el já fondo, porque sabe, hay un debate que mas tenemos o que siempre cuando estamos acontece? sobre Nós todo en las sempre COP, temos en las conferencias, y es que debate efectivamente falta nas mucha ciencia, COPs, la Laura Farías lo dijo, nós pero al mismo tiempo hay suficiente percebemos ciencia que como para tomar falta ciertas muita decisiones. ciência, Es que mas aún também a más, ciência que hablando já de existe é horizontes que se miran de suficiente manera, para a tomada de certas los científicos que han decisões. pasado por Fundación Mary siempre Os nos cientistas que recordaban passam los tiempos pela de la nossa financiación porque fundação los tiempos de la sempre política pública en general, estão nos después de haber lembrando existido un que os regulatoria tempos da ciência institucional são libertaria en San diferentes aos Mauro y tempos siempre hay costos de desse retornos que tipo son de, bastante de elevados. chamada de Entonces, en financiamento filantropía hablamos e de que tem de-risking. custos ¿Tú puedes muito decir qué altos. significa el de-risking? Es Então, invertir nós en em proyectos filantropia o falamos servicios que de en general no son considerados de-risking, que atractivos seria por el mercado, eh, por los agentes del mercado, reduzir o llámese público, risco. privado, Então, sociedad trazer civil, coisas que pero que de alguna poderiam ser manera la filantropía puede atrativas anteponer para de o eslabón, mercado, de para que a intermedio, puede filantropia faça de reducir elo quizás no el riesgo, pero para sí la conectar, incertidumbre asociada a ciertos não proyectos, talvez generar un para sentido común reduzir o y entonces risco do investimento, mas generar que o otros medo, actores talvez. inviertan en eso, Então, ¿ya? para Ya lo trazer mencioné, los gobiernos no pueden hacer outros muchas para que veces possam ciertos investir, proyectos porque porque os hay costos governos, às políticos, porque no tienen vezes, mayorías não tampoco, ya podem usted assumir lo ha mencionado de alguna manera um otros tipo de panelistas, projeto, porque tem los custo mercados no están disponibles, político, tampoco hay os suficiente liquidez para mercados generar não têm disponibilidade, às vezes. acciones, fondos, Às equity, vezes que não uno pueda decir existem efectivamente dados quiere invertir en suficientes esto, en para, por sostenibilidad, va exemplo, a se eu invertir en tenho esta uma empresa pessoa y que esto va a quer investir em existir un retorno sustentabilidade, ambiental então directo, eso vai es algo que investir em nuestra uma presidenta empresa ya e pidió isso junto a su vai family ter office y no es fácil, um no es fácil retorno de real, repente um decir, sabes que quiero impacto, que mas não é fácil las isso, empresas que yo não temos financio efectivamente sean dados sostenibles. e Tampoco não existe un círculo directo ahí. não temos dados para Por saber tanto, se a la filantropía empresa na poder qual eu permite estou generar investindo realmente é financiamiento sustentável. no solo a ciencias, Então, sino que a proyectos isso científicos, permite tecnológicos en etapas gerar tempranas, a proyectos investimento piloto, y generar para ese first ciência, loss risk, es decir, asumir para, esa pérdida en às vezes, pos para o eh, momento de un inicial bien de um ambiental, projeto que ¿ya? é Ese es mais como un primer tema que es difícil, importante porque señalar ainda y existe que hay mais que hablar medo también, porque es para un fazer puente que es menos essa común, ponte. pero que finalmente es súper
que não é tão comum, mas é muito importante para esse tipo de projeto que nós estamos abordando hoje, para facilitar certo tipo de política pública, às vezes com financiamento de certos projetos ou facilitando o desbloqueio de outras coisas, às vezes com financiamento misto, não tem, o financiamento não é apenas do setor público ou do setor privado, é uma combinação. E eu faço uma parêntese, a filantropia não é o mesmo que a responsabilidade social empresária, porque a responsabilidade depende da diretoria de uma empresa. Então, os critérios são diferentes aos de uma fundação sem sem fins lucrativos. Então, no fundo, nós temos uma liberdade da nossa diretoria para escolher o financiamento que pode ser misto de projetos. Também podemos trazer o setor privado, dependendo das instituições dos países. O grau de confiança ou desconfiança é diferente segundo o país, e às vezes a governança de cada país não permite isso. Mas isso é bom porque serve para reduzir aquela desconfiança, aquela medo. E o papel dos cientistas também é fundamental aqui, porque na nossa experiência, há muitos cientistas que estão muito treinados para serem bem generosos com a sua ciência, entendendo que o seu conhecimento não é comum, que não é fácil de entender para todo mundo, então entendem que precisa ser traduzido para uma linguagem mais simples. Mas também tem outros cientistas que são mais fechados. Então, temos que trabalhar também para gerar aquela linguagem, essa conversa comum. E nós também trabalhamos para atingir esse impacto no longo prazo. E para isso que a filantropia pode ser uma ferramenta útil. E eu queria apresentar dois exemplos que talvez vocês conheçam. Um projeto de alguns anos que já acabou, que era a Blue Boat Initiative, a iniciativa de barco azul, era sobre baleias, entendendo porque cada baleia captura 37 mil milhões de toneladas de CO2 ao ano. Então, essa iniciativa era para conseguir entender, para que os barcos soubessem quando tinha uma baleia por perto para não bater nas baleias. Infelizmente, não continuou esse projeto, mas deixou uma série de ativos, uma herança de ativos que podem ser utilizados em outros projetos. Esse projeto teve um capital, um investimento muito grande que contribuiu para a pesquisa científica sobre a presença dessas baleias azuis nessa área, que gerou dados e também uma regulação voluntária nessa área dessa baía, e isso não estava incluído, mas na área de governança foram atingidas várias coisas também. E foi criada uma rede enorme para debate, para diálogo entre o setor privado, o governo e a sociedade civil, que ainda continua funcionando para outros projetos. E para nós foi invalorável realmente para o trabalho de governança sobre um projeto desse tipo,
que foi feito no Golfo do Corcovado, e nós conseguimos perceber que, claro, é lógico que muitas vezes nós temos um ministério trabalhando sobre um assunto, mas com foco da produtividade, e um outro trabalhando sobre o mesmo assunto, mas com foco na conservação. Então, existia um trabalho que devia ser feito de muitas horas, com muito financiamento, e um trabalho que não foi tão visível, talvez, mas que foi bem importante para a regulamentação voluntária. E esse outro projeto, que é menos conhecido, nós não pensávamos divulgar muito, mas acabou ganhando vários prêmios. E ele demorou 7 anos e foi até anterior ao começo ao das baleias, porque a nossa diretoria tinha uma preocupação para ver se existia uma tecnologia que pudesse evitar colisões entre barcos e baleias. E nós pesquisamos, procuramos e não existia, não tinha a maturidade das que existiam. Então, conseguimos trabalhar nisso também, fazendo um resgate das tradições das pessoas que trabalham, dos exploradores, dos navegantes, né, para resgatar esse conhecimento. E trabalhamos também com parceiros, e nós vimos como a filantropia podia colaborar mesmo antes do mercado achar que existe uma rentabilidade ou do governo pensar em regulamentar. E isso foi muito importante, porque, se bem que tem muitas pessoas que falaram que o Chile poderia ter uma atividade lucrativa nessa área, esse barco recebeu prêmios, tem baixas emissões, segundo o índice de CO2. Então, o Chile poderia ter uma nova indústria sustentável, mas para isso também são necessários estudos. E nós sabíamos que o mercado não iria financiar um tipo de projeto que demorou 10 anos e que custou muito, porque precisávamos trazer tecnologia de fora, testá-la. Então, claro que o mercado tradicional não ia apoiar isso. Então, hoje em dia, é uma surpresa realmente, porque isso foi feito com essa necessidade, olhando para o futuro, mas estamos vendo a necessidade de replicar isso, porque isso mostrou que é possível ter um barco desse tipo, que gera menos barulho, que tem menos emissões, é menos poluente. Então, também foi demonstrado que ciência e educação poderiam ser, inovação poderiam ser integradas na mesma plataforma, porque isso foi feito com trabalho artesanal da madeira, seguindo as tradições, com tecnologia dos Países Baixos. E isso mostrou que temos essa memória ancestral que deve ser resgatada e que poderia ser aproveitada também em novas indústrias para trabalhar para produzir barcos mais sustentáveis com esse saber que vem do sul do mundo. Então, gera credibilidade, visibilidade. Claro que nós estamos felizes. Isso também leva a conversa, o problema de é possível para como que nós podemos escalar, aumentar isso.
Então, nós material trabalhamos creación de para datos y reduzir o gobernanza, que fueron, yo risco diría, como de los áreas dados e en las cuales governança, más que se foram duas invirtió. áreas Y el de cachalote es otro nós mais ejemplo de cómo investimos, reducir riesgos en e o nuestro sector de tecnología. cachalote mostrou também para Estamos muy como convencidos de que de alguna reduzir o manera la risco em filantropía tiene que infraestrutura e verse así. tecnologia. ¿Cómo? E nós Aunque duda que acá no estamos achamos solos. que Acá estamos trabajando con isso é como universidades, deve la ser a Global Women filantropia. Initiative, Nós con startups, con trabalhamos empresas, con com comunidades. O empresas, sea, pero ¿cuál puede comunidades, ser el plus? universidades, ¿Cuál puede ser el mas aporte qual de é la filantropía? No a compite con colaboração a universidades ni mais hablar, que a no somos filantropia gobierno. traz? Entonces, ¿cuál Nós puede não ser estamos el concorrendo valor com a agregado que universidade, permita nós não somos o realmente governo. Então, reducir o que é que nós emisiones trazemos para próximas de cero? Yo creo reduzir que eso es e fazer fundamental. esse elo? Muito obrigada. Gracias, Patricia. Esto fue increíble. Obrigada, Bueno, Patricia Patrícia, nos isso foi ha incrível. brindado como dos E ejemplos de Patrícia nos lo que la ofereceu Fundación dois Cortés Solar exemplos y la Fundación vinculados à Merit tienen Fundação muchos Cortez otros Solar e Fundação Mary, que trabajos tem muitos buenísimos. outros Les trabalhos invito a ótimos. mirar su Eu website, convido no solo vocês a las ver o seu fundaciones, pero site, también não só de das COFREN, de fundações, mas CR2 também y de de COFREM, INDEMAR. CR2 Y bueno, desde e IAI Women IDEMAR, Forum miramos e adelante assim, para com o seguir fórum trabajando y olhando para colaborando frente para juntos. continuar Muchas trabalhando e gracias a colaborando los juntos. Muito panelistas. obrigado a todos os Y bueno, panelistas. es que hemos escuchado E bem, desde já este painel ouvimos nos deja muy claro que o que contamos este con painel nos marcos oferece, e é que jurídicos, nós también temos reconocimiento contextos e científico quadros y tradicional jurídicos, y conhecimento también científico recursos e conhecimento financieros, que tradicional e todo eso es recursos esencial financeiros. trabajar E junto en tudo isso sinergia. é Sin essencial e embargo, devem trabalhar también nos juntos com queda muy sinergia. evidente Porém, que hay una também fica brecha evidente que existe crítica uma que lacuna sigue fundamental siendo la que capacidad para continua sendo a operar capacidade para eficazmente operar en de este forma nuevo ecosistema entre eficiente ciencia nesse novo política y ecossistema sociedad. entre ciência, Y en este política e punto sociedade. invito E nesse a sentido, Laura convido Ramajo, que nos Lauro, va a hablar un poco Laura más Ramarro, sobre que el vai falar um pouco fortalecimiento de mais sobre o capacidades para una fortalecimento de ciencia que sea capacidades para uma accionable, ciência que seja transdisciplinaria y acionável, orientada para la toma de transdisciplinária decisión, e donde orientada à queremos tomada de decisões, profundizar onde contigo, queremos Laura. aprofundar Sí, um gracias, pouco. Larissa. Yo tengo una Laura? Sim, presentación Larissa, sobre obrigada. Eu el tenho uma curso. apresentação sobre o Voy a curso aprovechar porque sé que e vou algunas personas aproveitar aquí porque eu sei estaban que algumas interesadas en pessoas saber aqui un poco estavam aprender interessadas no sobre el curso. curso. ¿Se ve, verdad, la presentación, Larissa? Conseguem observar? Sí, Sí, perfecto. súper. Bueno, bueno, yo estuve, o sea, junto con el Eu equipo del estive CR2 y del com IAI a durante equipe los de últimos meses CR2 estuvimos trabajando trabalhando, en estivemos este trabalhando nos curso últimos que era meses sobre una neste aproximación curso, que é transdisciplinaria para sobre el futuro de los uma océanos en el abordagem contexto transdisciplinária para o del futuro dos llamado oceanos, no Belmont Forum, contexto que da más adelante chamada van a do presentar Belmont algunas cosas Forum, después de que mí. Y bueno, com yo soy certeza vai investigadora del apresentar CR2 depois de mim. junto Eu sou con pesquisadora do Laura CR2, Farías juntamente com también, a que somos Laura las dos Farias, investigadoras que de la línea somos Zona as duas Costera, pesquisadoras Pilar, de etcétera. linha Y bueno, y costeira, ahí Pilar, etc. ahora Enfim, vamos a presentar al equipo que estuvo vamos detrás apresentar toda a equipe que de estava este por curso y trás además, bueno, soy deste curso. vicepresidenta y parte del IAI como parte E del eu também comité faço parte do IAI el como comité membro do comitê el comité científico científico que tiene. Este curso se abrió que aproximadamente existe. Este más, si no recuerdo, curso hace un par de meses, un poquito más. Está se en inglés y iniciou há está en alguns meses, español está para las em personas que inglês e estén em espanhol para interesadas. as pessoas que Las estejam presentaciones interessadas. y las clases están, As con apresentações e as subtítulos aulas grabados estão com en subtítulos e ambos estão idiomas y gravadas nos están en dois este idiomas. contexto de este E llamado, que nesse no voy a hacer contexto mucho estão. hincapié en Eu esto não porque vou más fazer adelante les van a muito, eu não explicar vou con entrar em más detalhe, detalle porque sobre este llamado depois vamos Belmont explicar um Forum, pouco pero para que sepan essa que, bueno, chamada que disponível el propósito para de o este IAI Fórum, llamado mas pues para que es saibam que o propósito aportar a la investigación seria en la ciencia interdisciplinaria en el contribuir contexto à pues de la ciência defensa del océano y transdisciplinária que este llamado pues para financia proteger o proyectos de oceano 30 e, nesse meses y sentido, que financiamos ayuda projetos de 30 meses y e que de acaba alguna manera promueve el ajudando, consorcio entre varios países promovendo y disciplinas para poder a llevar colaboração entre a cabo países e en áreas como, disciplinas por para ejemplo, la conseguir conservación de la desenvolver esses biodiversidad, projetos las em áreas, por soluciones sobre exemplo, la a conservação da naturaleza, la biodiversidade, soluções integración com base na entre el nexo natureza, a oceano-biodiversidad y integração clima entre o y el nexo futuro, ¿no? oceano, De la naturaleza, biodiversidade, la o clima e o gobernanza futuro, a y la natureza, a ética y governança la e a sustentabilidad, ética temas que ya da los sustentabilidade, panelistas questões que os anteriores panelistas anteriores comentaron. já comentaram. La organización del curso estuvo hecha a A organização través do curso de foi estas tres realizada instituciones, el mediante as IAI, que três es esta organización instituições, o IAI, que é essa intergubernamental regional organização que trae intergovernamental más de regional, 19, que que trae traz 19 mais de miembros a lo largo 19 de las países Américas y que membros trabaja
no Oceano das Américas, nessa questão de ciência, política e sociedade, trabalhando conjuntamente, para conseguir responder aos grandes desafios e mudanças da mudança global no que se refere à região. CR2 é um centro de pesquisa que se encontra no Chile, composto por pesquisadores transdisciplinários, e seu objetivo principal é criar ciência e pesquisa da ciência para poder tomar decisões tanto no país como na região. E, finalmente, o Belmont Forum, que depois vai ser explicado com mais detalhe, com certeza, é uma associação de organizações que financiam este tipo de projetos, como o que vai ser apresentado daqui a pouco, e que estão comprometidos com avançar na ciência transdisciplinar. O objetivo do curso tem o objetivo que é fortalecer as capacidades de profissionais, pesquisadores e das pessoas que tomam decisões. É um curso relativamente básico que entrega as principais lacunas de conhecimento que existem e coloca em debate qual seria o avanço correto da pesquisa, e também ajuda a desenhar e a entregar informação em diferentes módulos e aulas, para que com essa informação oferecida se possam desenhar projetos inter e transdisciplinários. Também ajuda a implementação de forma eficaz e também ajuda a avaliar projetos, e especialmente no que são os resultados e impactos dos projetos. A equipe que esteve por trás disso, da organização, foi do CR2 e do IAI e do Belmont Forum: Susana Bustos, Susan Fontes, Nicole Tondreau, Gisele Ogaz e eu, que estive mais associada à gestão do conteúdo do curso, e do IAI, Larissa, Irene, Omar, Laila e Ana. Esse comitê que está por trás da organização desse curso, que, além dos diferentes componentes e conteúdos de cada uma das aulas, também trouxe muito trabalho da organização em si, especialmente porque o curso pode ser realizado online. O curso possui corpo, ou professores que são interdisciplinários e transdisciplinários de várias instituições que são de pesquisa, inclusive com Patos Contado, que é do Ministério de Relações Exteriores do Instituto de Oceano no Chile. Então, grande parte dos pesquisadores que participaram do curso fazem parte do CR2, mas também estão dentro de áreas inter e transdisciplinares de dados. Depois também temos pessoas que estão associadas à governança. Alexander Turra, que está do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Miguel Cifuentes Sara, do Smithsonian. Alex Godoy, da Universidade de Desenvolvimento do Chile. Daniel Suman, da Universidade de Miami. E, como eu disse, Patsy Contardo, que estava encarregada das temáticas do oceano nos ministros de Relações Exteriores no Chile. A abordagem pedagógica que nós usamos foi, combinar com ideias conceituais, com casos de estudo, com trabalho colaborativo e alguns exercícios práticos, com o objetivo de promover uma abordagem mais crítica e transformativa para conseguir reconhecer e entender a complexidade que existe entre os sistemas marinhos e costeiros. E também a ideia pedagógica foi enfatizar a necessidade de coordenar respostas entre ciência, política e sociedade quando se trata dos oceanos do mundo inteiro, para que existam essas respostas de forma coordenadas. Como diziam antes, sobre a coordenação entre ciência, política e sociedade. O curso é um curso assíncrono, então vocês podem assistir às aulas quando quiserem. Fica disponível na plataforma do IAI, dos cursos online.
Vocês podem fazê-lo ao ritmo que quiserem, são 9 módulos com 16 sessões, alguns módulos têm uma ou duas sessões e um tem 3, e esses módulos duram entre 30 e 60 minutos, não são tão longos, para que vocês possam observar. Aqui temos os 9 módulos. O primeiro tem a ver com uma aproximação muito simples do que são as principais ameaças, a vulnerabilidade, os impactos e as soluções nos oceanos. Depois tem um módulo específico sobre os desafios do oceano quanto o ponto de vista conceituais e epistemológicos da transdisciplina e interdisciplina e como depois podemos colocar em prática ambas para superar os desafios. Depois existe um módulo que tem a ver com o nexo entre oceano, biodiversidade e clima. Falamos dos serviços ecossistêmicos, se fala do carbono azul, das soluções tecnológicas e também a conexão entre o oceano e a vida na Terra. O quarto tem a ver com as agendas internacionais e os diferentes acordos que estão sendo negociados ou sendo aprovados, etc. O módulo 5 tem a ver com a governança do oceano e a cooperação em vários níveis. Então, também fala da participação social, a relevância do conhecimento indígena e local e o fato de que estes projetos devem ser tratados mediante a coprodução do conhecimento e do codesenho. O sexto módulo tem a ver com a biodiversidade marinha, conservação e restauração ou preservação, e o 7 tem a ver com a economia azul e transformações sociais. Bem, para isso, vêm os tipos de dados e com diferentes temáticas existentes nessa área. O oitavo é sobre tecnologia, dados e conhecimento aplicado, e aqui se fala dos tipos de dados e cenários que existem para tomar decisões sobre o oceano e como a ciência aberta e a necessidade de publicar essa informação, essas tecnologias que estão sendo usadas são necessárias para justamente conseguir tratar esses problemas complexos que atualmente o oceano possui. E o último módulo é talvez menos teórico de alguma forma, mas ajuda um pouco a pegar toda essa informação que foi vista nos primeiros 8 módulos para desenhar esses projetos interdisciplinares para que tenham um impacto transformativo ou transformador. Então, é um módulo onde se vê de forma mais prática como levar essa informação acumulada durante o curso para realizar esses projetos, que são tão importantes e que nós vemos que têm um impacto. O curso entrega um certificado no final e durante os diferentes módulos, cada um recebe um selo. Ao acumular os 9 selos, é que se obtém o certificado, assinado pelas diferentes instituições que fazem parte do mesmo. Atualmente, bom, semana passada, quando eu observei os dados, bem, esse curso pode estar em inglês ou em espanhol, então temos as duas versões que está na plataforma. E até semana passada havia 115 participantes na versão em inglês e 297 na versão para espanhol, de 31 países do mundo, e aqui vocês têm a distribuição geográfica de todos os países da América do Sul, do Norte, em países do norte da Europa, como França e Itália, entre outros. É um curso bem interessante e com apenas 1 ou 2 meses que está disponível, houve bastante interesse em realizar o curso. Para fazer isso, aqui temos um QR Code para que possam fazer o curso se quiserem, e se não, talvez, Larissa, você pode compartilhar no chat o link para poder fazer o curso em inglês ou em espanhol. E, finalmente, gostaria de dizer que nessa mesma
mesma plataforma, a IAI tem vários outros cursos com certificado que falam da transdisciplina e interdisciplina no quesito saúde, biodiversidade, florestas, etc. Então, é um dos vários cursos que a IAI oferece de forma gratuita com certificado. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Muchas gracias, Laura. Bueno, Muito después de obrigada, esta Laura. presentación, les invito a todos Depois a dessa participar del apresentação, curso. convido a todos a participar do I'm curso changing to Nicole to e vou quickly passar a palavra para a tell us Nicole how the para Belmont que ela nos Forum conte Field rapidamente Protocol is working to como fill critical gaps in está the field of trabalhando para interdisciplinary entender research, as also diferentes to accelerate lacunas, não só impact na on pesquisa the interdisciplinar e second half transdisciplinária, mas of the também Ocean Decade para ver o and help to impacto na deliver a segunda lasting metade legacy dos of ocean indicadores do oceano sustainability. e Nicole. ter uma sustentabilidade no Hello, legado do everybody. oceano. Thank you for Olá a being here. todos, Thank you muito for obrigada por estar participating aqui, por in this. participar. It's an absolute pleasure to see so É many um grande participants, and prazer of ver course, tantas pessoas aqui no curso, for the words of our amazing panelists. nas So palavras very dos quickly, ótimos because I know we're at the panelistas, top né? of the Então, hour, I would like rapidamente, to eu sei que já introduce estamos everybody atrasados, the mas eu gostaria de Ocean 2 apresentar CRA. You heard me o describe it from a lot of people. Oceano But what I 2 have CRA. put in front of you is the O que eu ainda website, não so you can mostrei é copy o and paste or site, ask então vocês Larry to podem drop it in the copiar e chat for colar, mas eu everybody. também vou pedir para a And Larissa this is colocar an no chat para opportunity for todos, you to todos build possam ver. É uma multilateral oportunidade para que projects, vocês possam multilateral construir projetos transdisciplinary multilaterais, projects that include projetos natural scientists, social transdisciplinários, scientists, que incluem and ciência societal natural, actors working social e together atores at sociais, an equal trabalhando level as juntos de partners forma through the equitativa, entire como project. sócios e parceiros It's, durante as o Alison projeto mentioned, this is inteiro. a UN Decade Como Endorsed disseram, action. é uma The ação proposals focus on que é 3 apoiada areas that you can por see várias written here: entidades, tem biodiversity 3 áreas conservation, human-centered específicas: solutions, supporting biodiversidade, biodiversity and conservação climate e legislation, soluções com base na leadership, future skills and natureza, governance and ethics for a sustainability. We biodiversidade, do have a registration conexão entre oceano, events biodiversidade e that clima, we're e temos closing, but there is os an futuros da extension natureza do coming oceano, soon, a so governança do watch this oceano e a space. ética para a But I'm just sustentabilidade. quickly going to show you Eu that só queria there's many rapidamente people, many mostrar que existem institutions that are muitas involved pessoas e in this call. instituições que estão You, the envolvidas. annexes are Temos os demonstrate anexos exactly who is part que mostram who justamente is quem eligible faz for funding and parte how to build ou your pode consortium. ter As you acesso can a see fundos that e a this criação do call consórcio. is E getting o que more podem and more observar global. é que And cada vez hopefully mais we will see a existem few algumas additional opções funding globais e agencies vamos join the ver ranks outras before the end of agências de the closing financiamento deadline for the se registration. associando So we are very antes do excited that you're final all with us today. We do hope that prazo de in taking the inscrição. course, Esperamos so Rick, que I quando think I'll send fazem in o the chat at some curso, point, you will learn more about vocês podem transdisciplinary aprender um ocean pouco science mais and sobre how as ciências key do it is oceano to our transdisciplinárias future, e a and you will fundamentalidade be que tem inspired no to nosso work with futuro e que your se friends, inspirem a your trabalhar com partners, your colegas, com community, to amigos, develop com a projects that will comunidade, help para us to desenvolver really move that projetos que yardstick vão nos forward. So thank ajudar you so much, a continuar and I avançando. look Muito forward obrigada. to seeing your proposals E eu or your estou projects in esperando this ver as call. diferentes propostas e projetos. Thank you, Nicole. Obrigada, Nicole. Vamos seguir agora para o encerramento, então, devido à hora. Hoje nós vimos que existe um desafio que não é apenas produzir mais conhecimento, mas alinhar esse conhecimento, essa ciência a políticas e também ao financiamento e às capacidades. O futuro do oceano, ele depende de decisões informadas, baseadas em evidência, construída com a participação de muitos atores, da ciência, governo, setor privado, filantropia. Falamos sobre tudo isso aqui hoje, e aí a oportunidade está aberta. O momento político, como falamos desde o início, ele é único e cabe a nós agora a traduzir a toda essa ambição em implementação. Sigamos juntos trabalhando, então, para essa agenda azul. Nos colocamos à disposição, inclusive para responder perguntas por e-mails, devido ao tempo. A gente não pôde seguir para a sessão de perguntas e respostas, mas gostaria mais uma vez de agradecer pelo seu tempo, pelo seu compromisso e por fazerem parte desse diálogo, dessa conversa junto com a gente. Muito obrigada a todos os panelistas e também ao CR2, Belmont Forum e aí por toda essa organização e a equipe técnica e as tradutoras, obviamente. Muito obrigada a todos.